Índia investiga se tragédia ferroviária foi causada por falha no sistema de sinalização. A falha pode ter acontecido no sistema de sinalização projetado para impedir a colisão de trens. Oficialmente, as autoridades dizem que ainda é cedo para apontar os motivos do acidente. O ministro dos Transportes Ferroviários da Índia afirmou neste domingo, dia 4, que a causa e os responsáveis pelo maior catástrofe ferroviário do país nas últimas décadas foram identificados fazendo menção ao sistema de sinalização eletrônico, mas sem revelar outros detalhes. O acidente, que aconteceu na sexta-feira, dia 2, perto da cidade de Balasore, no estado de Odisha, leste do país, provocou pelo menos 275 mortes e deixou mais de 900 feridos. O ministro Ashwini Vaishnaw disse à agência de notícias ANI que ainda não era adequado revelar mais detalhes antes da elaboração do relatório final da investigação. Ele afirmou que uma mudança que ocorreu durante o intertravamento eletrônico provocou o acidente, utilizando um termo técnico que faz referências ao complexo sistema de sinalização projetado para impedir a colisão de trens. Com o controle da circulação das composições, vamos descobrir quem fez isso e como aconteceu após uma investigação adequada, acrescentou. O jornal The Times of India, que cita uma investigação preliminar, afirmou neste domingo que uma falha humana pode ter provocado um dos piores acidentes ferroviários da história do país. O Coromandel Express, que viajava entre Calcutá e Chennai, recebeu luz verde para circular pela via principal, mas foi desviado por uma falha humana para um trilho onde um trem de carga estava estacionado, de acordo com o jornal. O trem de passageiros colidiu com a composição de cargas a uma velocidade de 130 km por hora. 3 vagões tombaram no trilho anexo, o que atingiu a parte final de um trem expresso de passagem que seguia em Bangalore para Calcutá. Em seguida, a colisão foi o que provocou mais vítimas, de acordo com o jornal The Times of India. Imagens feitas por drones mostram vagão descarregado depois de 2 trens de passagem colidirem em Balasore, na Índia. Foto Reuters Stranger. Imagens feitas por drone mostram vagão descarregado depois de 2 trens de passageiros colidirem em Balasore, na Índia. Foto Reuters Stranger. Escola vira necrotério. Uma escola do ensino médio próximo do local da tragédia foi transformada em um necrotério improvisado, onde as autoridades acompanham as famílias para tentar identificar as vítimas fatais. Arvind Agarwal, que coordena o necrotério improvisado, afirmou que os cadáveres estão quase irreconhecíveis. Depois de mais de 24 horas sob um calor escaldante, ele informou às famílias que um teste de DNA será necessário para identificar as vítimas. A tragédia acontece perto de Balasore, cidade do estado de Odisha, a quase 200 quilômetros da capital regional Bhubaneswar. Anubhav Das, que estava no último vagão da segunda composição, afirmou que ouviu sons estridentes e horríveis que vinham de longe. Após o acidente, declarou ter observado cenas repletas de sangue, corpos mutilados e um homem com um braço amputado sendo ajudado desesperadamente por seu filho ferido. Resgate concluído. O balanço da tragédia pode aumentar para 380 mortes, de acordo com o diretor do Corpo de Bombeiros de Odisha, Sudhanshu Sarangi. Nenhum responsável pelo acidente ficará imune, prometeu o primeiro-ministro Narendra Modi, que seguiu para o local da tragédia e visitou feridos no hospital. Rezo para que consigamos superar este momento triste o mais rápido possível, declarou no canal público Doordarshan. Na noite de sábado, quase 24 horas após o acidente, as operações de resgate foram concluídas depois da inspeção de todos os vagões destruídos dos trens. Todos os corpos dos passageiros feridos foram retirados do local do acidente, declarou a AFP
uma fonte da Célula de Coordenação de Emergência de Balasore. Todos os hospitais entre o local da tragédia de Bhubaneswar receberam vítimas do acidente e informaram as autoridades. Quase 200 ambulâncias e ônibus foram mobilizados para o transporte do ferido. Após a colisão, as pessoas gritavam, pediam ajuda, declarou Arjun Das, sobrevivente do acidente. Havia feridos para todos os lados dentro dos vagões dos trilhos. Quero esquecer as cenas que vi, acrescentou. Morte e sofrimento. Correspondente da AFP observam vagões completamente tombados e as equipes de emergência trabalhando sem pausa para resgatar os sobreviventes. Muitos cadáveres cobertos por lençóis estavam ao lado dos trilhos. Mai Rat, um estudante que mora perto do local do acidente, correu para ajudar. Em poucas horas, ele afirmou ter visto mais mortes e sofrimento que poderia imaginar. O Papa Francisco se declarou profundamente triste com a tragédia e expressou condolências. O pontífice disse que está rezando pelas vítimas. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, também expressou sinceras condolências. Este é o pior acidente ferroviário da Índia desde 1995, quando uma colisão entre dois expressos perto de Agra, cidade onde fica Taj Mahal, provocou mais de 300 mortes. O acidente mais letal da história da Índia aconteceu em 6 de junho de 1931 no estado de Bihar, leste, quando 7 vagões de um trem caíram de uma ponte do rio Bagmati, uma tragédia que provocou entre 800 e 1000 mortes.